E salve o tricolor paulista, Rick aqui, para fazer uma análise desse pós-jogo, dessa ressaca da derrota contra o Cuiabá, né? Acabamos perdendo ontem de 1-0, onde o Cuiabá foi superior ao São Paulo. O São Paulo jogou muito abaixo e o Cuiabá fez o dele. Acho que depois da troca de técnico, o Cuiabá vem evoluindo bastante, né? São 8 vitórias nos últimos 12 jogos. E o Cuiabá tá evoluindo bastante. Porém, o São Paulo, por estar jogando em casa, por estar do lado da torcida, enfim, poderia ter feito um jogo muito melhor do que o que fez. E o intuito aqui é avaliar também um pouco do trabalho do Zubeldia, avaliar o que foi feito ontem, avaliar o que está sendo feito nas últimas rodadas, porque é óbvio que o São Paulo estava a 13 jogos invicto e isso é lindo. O Zubeldia 12 jogos sem perder. Mas o São Paulo já vinha jogando pior do que alguns adversários. Então, alguns pontos que eu acho que vale muito a pena ser discutido aqui é se esse trabalho está realmente sendo bem feito, se o São Paulo está realmente evoluindo, porque assim, a gente precisa lembrar, o São Paulo estava 13 jogos sem perder, legal, agora a gente está 3 sem ganhar. O futebol é muito dinâmico, o futebol simplesmente mudou agora. E o São Paulo, com esse jogo com o Cuiabá, a gente já vinha falando que o São Paulo vinha fazendo jogos ruins, apesar de algumas vitórias. O próprio jogo contra o Cruzeiro lá atrás, o São Paulo jogou pior que o Cruzeiro até a expulsão, mas acabou vencendo. O São Paulo contra o Inter fez um primeiro tempo pavoroso, até jogou um pouquinho melhor contra o Inter e poderia ter tido uma sorte melhor ali e ganho do Inter, mas acabou não acontecendo. Contra o Corinthians, o São Paulo, na minha opinião, jogou bem, mas ficou se acovardando numa falha individual do Luciano e a gente acabou entregando ali o resultado. Mas ainda assim, as vitórias não vêm, aquela atuação convincente que você fala, caraca, que jogaço, o São Paulo jogou muito hoje, mereceu a vitória, mereceu que sair com os 3 pontos. Faz muito tempo que a gente não faz. E é um ponto bastante de atenção, porque o São Paulo, com o Zuba aí, né, teve algumas boas partidas, principalmente no início, mas já faz algum tempo que não se impõe. Se a gente for pegar os jogos da Libertadores, os 2 últimos jogos da Libertadores contra Barcelona e Talheres, não foi jogos que o São Paulo jogou muito melhor e mereceu ganhar. Tanto é que contra o Barcelona não ganhou, né? Acabou empatando. Contra o próprio Talheres, que a gente acaba ganhando de 2-0 e fica na frente, um gol sai de pênalti e outro gol sai num petardo do Luciano de fora da área no final do jogo. De novo, eu sou muito defensor do que é melhor ganhar jogando mal do que perder jogando bem. Porém, a partir do momento que a gente perde jogando mal, isso é um problema. É menos problema a gente perder jogando bem do que perder jogando mal. Eu sempre vou preferir ganhar. Mas a partir do momento em que a gente passa a analisar toda essa trajetória recente, todos esses últimos jogos, a gente vê que o time não vem evoluindo. O time tá ganhando muitos jogos na base da raça, contou com muitas expulsões dos jogadores adversários nos últimos jogos. E ontem, que não teve nada disso, pegou um adversário bem taticamente, um adversário que sabia o que estava fazendo, com algumas peças até inspiradas ali, né? O Jonathan Cafu acabou dando bastante trabalho ali pela direita. O São Paulo, como um todo, muito abaixo, o São Paulo não produziu. E aí pegou um adversário bem montado e perdeu. Então, tem coisas que a gente precisa avaliar. Lembrando, a gente ficou 10 dias sem jogar, né? Por conta da pausa ali para os amistosos da seleção. Ficou esses 10 dias sem jogar, voltou, empatou contra Inter, empatou contra Corinthians e agora perdeu do Cuiabá. Então estamos 3 jogos depois de 10 dias sem treinar, onde a gente não mostrou bom futebol. Em nenhum desses 3 jogos a gente mostrou um excelente futebol. O jogo que a gente jogou melhor foi contra o Corinthians, mas é porque é um clássico. Clássico, os jogadores sempre vão dar um pouquinho acima, né? E além disso, além desses 2 empates e uma derrota aí, a gente precisa pensar no Campeonato Brasileiro, que dos 9 pontos que a gente poderia fazer, a gente fez 2. E seria bom a gente ter feito 5 aí, pensando que você joga fora 2 desses 3 jogos, contra times grandes, Inter e Corinthians, pega um time que vai brigar por meio da tabela para baixo e ganha em casa, seria bom 5 pontos. Mas a gente fez 2, e até pensando nos próximos 4 jogos do São Paulo, os próximos 3 jogos do São Paulo especificamente, contando com esse do Cuiabá, que seriam 4 jogos, a gente teria 3 jogos em casa, né? O único jogo fora seria contra o Vasco, que tá brigando na parte de baixo da tabela e vem numa fase horrorosa. Então seriam 4 jogos que de repente a gente poderia até somar 12 pontos. E agora a gente já tá com 0 em um jogo. Vão ter mais 3 jogos, que se a gente sair aí desses 3 jogos com, sei lá, 6 pontos, 6 pontos dessa sequência de 12, tendo jogado 3 em casa,
pra mim é muito ruim. Então agora meio que os próximos 3 jogos do São Paulo vira obrigação essa vitória. E aí contra Vasco, porque seria o jogo mais difícil aí, porque é fora de casa, é em São Januário, a torcida dos caras precisa apoiar porque eles estão numa fase horrorosa, e a gente vai ter que brigar pra ganhar esse jogo. Vai ser um jogo muito difícil agora no sábado já. Amanhã no final do dia já tem o pré-jogo completo aqui, mas vai ser um jogo muito difícil. E o São Paulo já passa a ser meio que importante ganhar esse jogo para que essa sequência não fique ruim, não aumente uma sequência ruim aí do São Paulo. E os outros 2 jogos é contra o Criciúma, que aí tem que ser, é mais do que obrigação ganhar, contra o Criciúma dentro de casa, e contra o Bahia, que vem fazendo uma excelente campanha no Campeonato Brasileiro, vai ser um jogaço. A gente tem aí como vantagem do Rogério nunca ter ganhado de ex-time, né? Então o São Paulo tem que ganhar aí do Criciúma e do Bahia, e fazer um excelente jogo contra o Vasco, se possível com a vitória, pra gente somar pelo menos 9 pontos desses 12 disputados aí com 3 jogos dentro de casa. Então, essa derrota pro Cuiabá parece uma derrota no meio do campeonato. O time vai oscilar, o time vai jogar mais ou menos. Sim, isso vai acontecer. Porém, eu espero que essas oscilações não aconteçam dentro de casa. Ontem, o Zubeldia, pra mim, errou primeiro em poupar. Ele até falou na entrevista coletiva que ele não tomou as melhores decisões, mas a decisão de poupar foi sobre não conseguir, de repente, o Lucas, etc. O Luiz Gustavo, que voltou de lesão faz pouco tempo, o próprio Nestor, que teve lesão e voltou aí no começo do ano também. Enfim, demorou um pouco para voltar. Ele poupou os jogadores que, entre aspas, vinham de lesão. Porém, por que não poupa fora de casa? O São Paulo veio com 2 jogos aí de Inter e Corinthians, e era só um terceiro jogo seguido. Será que realmente os caras já estavam tão desgastados assim de jogar um terceiro jogo seguido depois de 10 sem jogar? É isso que fica o questionamento, sabe? Será que não era melhor poupar contra o Vasco fora de casa e garantir os 3 pontos em casa? Será que o jogo não seria outro, com Lucas e Nestor principalmente de titular? E a gente fala de Lucas e Nestor, mas o próprio Luiz Gustavo fez diferença porque o Galopo não acertou nada no jogo. Não acertou um bote, não acertou um passe. O Galopo entrou muito mal como titular, muito mal. E aí a gente vê que o time vai pro intervalo, sendo que fez um primeiro tempo ruim. O Cuiabá talvez já até merecesse sair o primeiro tempo ganhando. São Paulo fez um primeiro tempo ruim, volta pro segundo tempo com a mesma formação, com o Michel Araújo errando os mesmos passes, Galopo errando os mesmos passes. O próprio Arboleda estava inseguro ontem, estava meio estranho. Então, estava meio que na cara, assim, no começo do segundo tempo, que o São Paulo ia precisar de um mini milagre ali, ia precisar de uma jogada individual, ia precisar de alguma coisa muito diferente para sair com os 3 pontos. E isso não aconteceu. O Lucas, é normal os jogadores e o time oscilar novamente, mas o Lucas ontem entrou e também não entrou bem. Errou muito passe, não acertou nenhum drible, não fez nada, e também não dá para esperar que o Lucas vai fazer isso todo jogo. Porém, o meu grande questionamento sobre o Zubeldia nesse momento é por que poupar jogadores num jogo em casa, sendo que na sequência você tem um jogo fora e esses jogadores só vinham de 2 jogos na sequência, pô. Então só 2 jogos. Então não é que eles vinham de uma sequência gigante aí, eles precisavam ser poupados em algum momento. Pô, 2 jogos. É um terceiro dentro de casa. Foram jogos que nem precisou de tanta viagem assim. O jogo contra o Inter, beleza, viajou, mas depois jogou 2 jogos em São Paulo, o São Paulo ia para um segundo jogo seguido em São Paulo. Será que realmente precisava poupar? O próximo jogo é no Rio de Janeiro, a viagem também não é tão desgastante assim. Depois tem mais 2 jogos em casa. Então fica esse questionamento. Eu realmente achei essa estratégia de poupar jogadores, principalmente no jogo contra o Cuiabá em casa, ruim. Poderia poupar no Vasco, até fazer esses jogadores não viajar, porque honestamente eu não entendo poupar jogador para ele ter que entrar no segundo tempo e ter que decidir. Então, para mim, essa decisão foi meio estranha do Zubeldia, mas foi o que aconteceu, a gente perdeu. O que a gente precisa entender os times de maneira geral vão oscilar. Ter um jogo ruim do São Paulo, tá tudo bem, perder um jogo em casa vai acontecer, o São Paulo não vai ficar invicto em casa o campeonato inteiro. São Paulo não vai ficar invicto com o Zubeldia até o final do ano, a gente vai ser campeão de tudo. Isso a gente precisa entender que não vai acontecer. A gente precisa ser realista. Mas dentro da realidade, o São Paulo não joga bem faz alguns jogos. Não jogou bem nos 2 jogos da Libertadores. Jogou bem contra o Águia de Marabá. Pô, não dá pra levar como parâmetro. Porque contra o Cruzeiro não jogou bem. A gente fez o jogo contra o Inter, o São Paulo não jogou bem. O jogo contra o Corinthians é o melhorzinho, mas é clássico. Os times dão um pouquinho mais ali de si.
Então, assim, para pelo menos acender um alerta. Essa derrota vale muito também para os jogadores tomarem um chacoalhão de fato e falar, galera, vamos aí, a gente precisa ganhar. Agora a gente tava 12 invicto, tava 13 invicto, tava tudo bem. Agora a gente perdeu. E agora a gente tá 3 sem ganhar. Precisa ir pra cima e precisa ir com uma postura diferente, porque não é só uma questão de postura. Ontem o São Paulo, além de tá mal posturado em campo, tava muito mal tecnicamente. Todos os jogadores, achei que com exceção do Wellington, que fez uma boa partida ali. O Wellington acho que foi um bom foi o desafogo do time, digamos assim. E você percebe que, pô, querendo ou não, o Wellington é um bom lateral, mas se o Wellington é o melhor do time, alguma coisa tá de muito errado acontecendo. Você percebe que o time não rendeu tanto. Então, algumas perguntas que ficam são essas. Por que que no segundo tempo volta todos os titulares, já não volta no intervalo, tem que esperar 10, 15 minutos para fazer essas substituições, aí volta todos os titulares, meio sem ritmo, meio sem aquecer direito, enfim, não entraram tão bem assim, o Nestor foi quem entrou melhorzinho dos três, e é isso, né? Tomamos gol e perdemos o jogo, agora é juntar os cacos e ir pra cima do próximo jogo. Novamente, perguntas que a gente tem que se fazer. O William Gomes, a gente pedia muito a entrada do William Gomes e mais minutagem pra ele. Mas é nesse jogo que ele tem que entrar? Num jogo que o São Paulo não tá jogando bem, que ninguém tá acertando o passe, você tem que colocar o moleque numa fogueira dessa? Não sei se é nesse o melhor jogo pra entrar. Ou se é num jogo que a gente tá com um a mais, que foi o caso do Corinthians, foi o caso do Cruzeiro, enfim, que seria legal colocar pra ele meter uma correria. Por que colocar o William Gomes e não o Eric ou o próprio André Silva, que tem mais rodagem, tem mais experiência e de repente pode chamar mais a responsabilidade? Beleza, não tá entrando bem o André Silva, o Eric também não tá entrando tão bem, mas vai colocar o William Gomes na fogueira? Não sei se é o melhor momento de colocar alguém na fogueira. Mas fica essas questões. Eu acho que, pelo que a gente vê desde o ano passado e até das últimas temporadas, o fato da temporada agora, da Libertadores e da Copa do Brasil não terminar no meio do ano, e esses campeonatos se prolongarem ao longo do ano inteiro, dá uma falsa ilusão para vários times brasileiros de que, não, eu ainda tô brigando em 2 competições, eu ainda tô brigando em 3 competições. E no fim das contas, você não foca no brasileiro e não entra com tesão pra ganhar uma porra de uma partida do brasileiro. O São Paulo precisa entrar com a mesma vontade de quem entra na Libertadores num jogo de brasileiro, pô. Porque o último brasileiro que a gente fez competentemente, que foi o brasileiro lá com o Diniz, o que aconteceu? A gente foi eliminado da Libertadores na fase de grupos, foi eliminado da Sul-Americana no primeiro jogo, e aí a gente ficou só com a Copa do Brasil e com o brasileiro. E aí teve que focar no brasileiro porque não teve escolha. E aí esse foi o último brasileirão, de fato, muito bom que o São Paulo teve. Porque foi eliminado das competições. Porque quando tá em competições, o São Paulo fica cozinhando, parece que em banho-maria, no brasileiro, jogando o que dá, jogando sem tesão, sem vontade de ganhar, sem vontade de ser campeão brasileiro. Porque eu confesso também, é muito mais legal hoje em dia você ganhar um campeonato mata-mata do que o campeonato brasileiro. Isso é óbvio. Porém, o Campeonato Brasileiro é um caminho fácil, é um caminho que, se você se manter ali nas primeiras colocações, no final das contas vai ganhar o mais competente. E não é difícil ser muito competente. O São Paulo lá em 2020 não ganhou porque não foi competente. A gente foi muito incompetente. O Botafogo ano passado não ganhou, e o Botafogo não tinha time para ganhar o Campeonato Brasileiro, tá? Que isso fique claro. Não ganhou porque foi incompetente. E qual que, entre aspas, são as virtudes desses times? Virtudes entre aspas. Os caras foram eliminados cedo dos outros campeonatos e tiveram que focar no brasileiro. Por que não focar no brasileiro, assim como o Palmeiras acaba focando, ganhando jogo a jogo, quando você vê o Palmeiras está empilhando mais um título de campeonato brasileiro? Então, o São Paulo, para mim, tá faltando tesão no Campeonato Brasileiro, tá faltando encarar como um campeonato relevante, e o São Paulo sempre entra em banho-maria, fica brigando ali para não cair. Depois, se não ganha a Copa do Brasil, se não ganha a Libertadores, vai ter que brigar para ficar ali no G6, G8 do Campeonato Brasileiro, para classificar para a Libertadores do ano seguinte de novo, e aí fica correndo atrás do próprio rabo. Enfim, enquanto que seria muito melhor o São Paulo jogar com seriedade, com tesão, brigando no Campeonato Brasileiro esse tempo todo, para que chegue lá no final, já esteja com a vaga na Libertadores encaminhada, já esteja brigando nas cabeças para ser campeão, e de repente, se os títulos não vêm dos mata-matas, a gente consegue pelo menos encerrar um ano com o título de brasileiro. Então, se a gente olhar profundamente últimos anos, esse é o grande ponto do São Paulo. São Paulo só joga bem Campeonato Brasileiro, e vários times que não têm elencos gigantescos só jogam bem o Campeonato Brasileiro quando são eliminados das outras competições. E isso pro São Paulo é crônico e é um problemaço. São Paulo precisa entrar com mais tesão
para ganhar o Campeonato Brasileiro. Bom, e de maneira resumida é isso. Não vou nem falar dos ingressos mais caros, e isso fez só ter poucos torcedores. Eu acho que isso São Paulo precisa corrigir. O ingresso contra o Criciúma tá o mesmo valor, e se a gente não ganhar do Vasco, vai ser o pior público contra o Criciúma. Não tenho a menor dúvida disso. Então São Paulo precisa rever já para os próximos jogos, para o jogo contra o Bahia, colocar ingressos, voltar aos ingressos com preços um pouco mais baratos, porque, pô, jogo de quarta-feira, quinta-feira, 7, 8 horas da noite, é sempre muito ruim pro torcedor chegar a tempo, e se ele tiver de abdicar de alguma coisa no orçamento do mês, vai acabar abdicando do ingresso do jogo. Mas é isso, galera. Eu acho que esse foi um desabafo, foi uma análise mais profunda. O time não vem jogando bem e esse é um alerta. A gente precisa voltar ao caminho das vitórias e primeiro voltar a ganhar e depois que voltar a ganhar, voltar a jogar bem. Se der para fazer os dois simultaneamente, melhor ainda. Contra o Vasco é um jogo importante, mais um jogo pra gente já sair, limpar ali a alma e não implementar nenhuma crise no São Paulo. Pelo amor de Deus, tava invicto aí, não vamos ficar 4 jogos sem ganhar, que isso pode dar ânimos ruins. E vamos ter tesão, pô. Vamos ter tesão pra jogar esse Campeonato Brasileiro. Vamos, como dizia Luxemburgo, tá com aquilo apontado pro céu pra entrar no jogo, fazer o dever de casa e garantir os 3 pontos. Essa é a análise, tamo junto demais. Hoje foi mais um desabafo, porque perder é sempre ruim, mas a gente tá aqui sempre pra apoiar nosso tricolor, pra dar as nossas opiniões, mas sempre apoiando, porque a gente quer sempre o melhor pro nosso São Paulo. Então é isso, se gostou, não esquece de se inscrever no canal, de dar aquele joinha. Nesse começo é muito importante o apoio de todos vocês. E, enfim, a gente tá começando, né? Mas tá começando com tudo. Vamos, São Paulo!